nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Né? Muito cuidado com o fermento, porque o fermento é algo perigoso, né? O fermento, ele vem da toda a massa. Aleluia, né? Pois bem, a palavra de Deus fala, quando a palavra de Deus fala sobre fermento, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, algo Deus quer falar conosco, né? Nada que está escrito na Bíblia é em vão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, em toda a Bíblia Sagrada, tanto no Velho Testamento, também como no Evangelho, a Bíblia cita sobre a simbologia do fermento. O que é que nós aprendemos, louvado seja o nome do Senhor, sobre o fermento? O que é que Deus, o que é que o Espírito Santo de Deus, ele quer dizer para conosco, que ensinamento ele quer dar sobre o fermento? No livro do Êxodo, no Velho Testamento, no capítulo 2, no versículo 19, a Bíblia diz que por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural. O livro do Êxodo, no capítulo 18 e no versículo 19. Essa é a palavra que vai ser administrada nessa tarde. Já são 15 horas e 9 minutos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos administrar, falar um pouco sobre a fermentação. Que perigo traz o fermento para nós? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Qual é o perigo que traz para nós, né, o fermento? Algo que vem fermentar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor ordenou que durante a semana da Páscoa os israelitas tinham que tirar o fermento de suas casas. Por 7 dias não deveria haver fermento na casa dos filhos de Israel. No livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 15. Isso significa que todos os alimentos da Páscoa deveriam ser preparados sem o processo de fermentação. Mas por qual razão havia essa prescrição na refeição da Páscoa do Senhor? A resposta está no fato de que a palavra fermento sempre é usada na Bíblia com um sentido sempre usado na Bíblia com um sentido negativo, pernicioso. Na verdade, o Senhor queria ensinar os israelitas e também a nós que a fermentação e as coisas fermentadas simboliza a contaminação e a corrupção do pecado por meio de coisas que estragam a nossa vida espiritual e nas influências, as práticas opostas à santidade cristã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lembramos que nas epístolas de Paulinas, o grande apóstolo dos gentios nos adverte que um pouco de fermento leveda toda a massa. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 6, e também em Gálatas, no capítulo 5, versículo 9. Nessas passagens, o termo fermentado é utilizado sempre com um sentido negativo. No Evangelho segundo Mateus, Jesus certa vez disse: adverte, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus capítulo 16, versículo 6. Mais adiante no Evangelho de Lucas, Jesus explica que o fermento dos fariseus é o que? É a hipocrisia. Lucas 12, 1, parte B. De fato, meus amigos, que a hipocrisia é um fermento que desfigura a vida espiritual, pois através da dissimulação do fingimento não há espaço para a sinceridade. A pessoa que vive na hipocrisia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não tem espaço na vida dela para uma vida sincera, uma vida de sinceridade, um amor sincero, um perdão sincero, uma mansidão sincera, uma humildade sincera, aleluia, glória a Deus.
louvado seja o nome do Senhor, uma adoração sincera, louvado, não há sinceridade, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Por quê? Porque essa pessoa, ela leva uma vida de dissimulação, do fingimento, não há espaço para a sinceridade e para o desenvolvimento do amor ágape. Aleluia. A própria palavra hipócrita no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo também, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, versículo 2 e 5, vem do grego hipócrites, que significa originalmente o ator, ou seja, aquele que finge ser alguém que não é. Essa palavra hipócrita vem do grego hipócrites, que significa originalmente o ator, ou seja, aquele que finge ser algo que não é. Ao observar os fariseus, condenavam o fingimento religioso, a busca do reconhecimento, do louvor dos homens, através de uma devoção e dedicação puramente externa e aparente. Eis o fermento dos fariseus e saduceus, no qual nós não devemos nos separar. E hoje nós vivemos essa catástrofe. Hoje nós vivemos uma época, de pobreza espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, justamente por causa do fermento dos fariseus. Muitas pessoas se aparecendo, são muitas pessoas se exibindo. Louvado seja o nome do Senhor, mas na verdade é um fingimento religioso, porque quer louvor e reconhecimento dos homens, através de uma devoção e identificação puramente externa, externa, o que é externa? Ela se alegra externamente, ela dá risada externamente, ela parece ser uma pessoa alegre, mas por dentro, louvado seja o nome do Senhor, só Jesus na causa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O plano de Deus para o seu povo compreende a união sincera, através do amor não fingido, Romanos capítulo 12 e versículo 9. O Senhor espera que cada um de nós nos dediquemos à sua obra com um coração voluntário e amoroso, e que tenhamos em mente que nosso objetivo é glorificar o nome do Senhor e contribuir para a expansão do Evangelho na terra. Ainda em relação ao uso bíblico do termo fermento, é importante ressaltar que Jesus também faz menção ao fermento de Herodes. Guardai do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, Marcos 8,15. O fermento de Herodes, meus amigos, representa todos os vícios que dominavam aquele governante ímpio, a astúcia. Jesus o chamou de raposa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 13:32, adúltero, tomou a mulher do seu irmão, Mateus 14:13. Maldade, mandou matar João Batista. Herodes não tinha temor a Deus, era supersticioso. Enfim, o fermento de Herodes abrange as coisas nocivas à vida cristã, que se apresentam através de comportamentos ímpios, maus costumes, maus hábitos e domínio das obras da carne. Sempre é bom relembrar, porque Paulo nos exorta a limpar-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, parte A. Aleluia! Hoje nós somos uma nova massa do Senhor, e por isso devemos fazer festas, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com ágio da sinceridade e da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega nos fariseus e fala em Lucas capítulo 12, versículo 1, acautelai do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada mais, nada menos, Jesus estava querendo dizer ali para aquele povo ali, não ser nome do Senhor, acautelai da falsa aparência, acautelai da falsa oração, acautelai da falsa oratória, acautelai-vos dos falsos louvores, das falsas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando chega ali até os fariseus, Jesus em Mateus capítulo 23,
23, versículo 1. E ele fala assim: vocês estão aí sentados na cadeira de Moisés, e vocês nem sequer se levantam, vocês nem sequer se movem nem um dedo. Vocês dizem que faz, mas não fazem. Vocês dizem que levam um fardo pesado, mas não levam fardo nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque vocês vivem de aparência, vocês vivem da cobiça, vocês vivem da ganância. É por isso que Jesus chegou e disse: a minha casa, ela é uma casa de oração. A minha casa não é lugar de venda, não é lugar de cambista, aleluia, não é covil de ladrão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus fala: olha, as raposas também têm seus covil. Covil simboliza no original, no hebraico, louvado seja o nome do Senhor. Covil é onde eu escondo o roubo. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muita gente hoje, e tem muitos fariseus hoje, tem muitos saduceus hoje, dentro da casa de Deus, fazendo da casa de Deus lugar de libertação, lugar de adoração, lugar de libertação, lugar de cura, lugar de milagre, lugar de liberdade para dar ao Senhor, fazendo de um covil de ladrão. São chamados de ratos espirituais, a ratoeira espiritual. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque estão lá não para te levar para o céu, não para te ensinar a tu ir para o céu. Eles não estão ali para te educar a tua alma, educar o teu caráter, educar o teu falar, educar o teu deitar, educar o teu andar, educar o teu caminhar, não. Mas eles estão ali, louvado seja o nome do Senhor, por ambição. Louvado seja o nome do Senhor, para pegar daquilo, louvado seja o nome, aleluia, aquilo que tu tem, mas aquilo que tu tem não do lado espiritual, mas aquilo que tu tem do lado material. Porque infelizmente muitos lugares hoje tu é conhecido pelo aquilo que tu tem, tu é conhecido pela posição que tu é conhecido pelo olho e pela prata que tu tem, tu é bem recebido pela roupa, até pela roupa que tu veste, até pelo perfume que tu usa, mas tu não é recebido da forma que tu é espiritualmente, pelo teu caráter espiritual. Porque quando tu anda na verdade, quando tu anda na presença de Deus, quando tu não se vende, quando tu não faz a vontade do homem, louvado seja o nome do Senhor, grande é a perseguição que vem na tua vida. Porque eu conheço um homem na Bíblia Sagrada chamada Amã, aleluia, Mardoqueu, louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele fermentado daquele Amã passava lá por cima daquela passarela do castelo, louvou glória, Deus, aleluia, aquele fermentado de Amã, invejoso, aquele homem que era perseguidor, enganador, homem que gostava de tomar a posição dos outros, louvado seja o nome do Senhor. Mas Mardoqueu, aquele homem, ele não se vendeu, ele não se curvou à fermentação de Amã. Aquele homem, todas as tardes, quando passava pelo pátio do castelo do rei Assuero, louvado seja o nome ali na Pérsia, louvado seja o nome do Senhor, todos tinham que bater continência, todos tinham que olhar ali para aquele homem, tinham que se curvar suas cabeças. Mas Amã, mas Mardoqueu, um homem cheio da glória, um homem da oração, um homem de jejum, um homem que se consagrava, um homem que não andava de capa, um homem que andava na sinceridade, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aquele homem não se vendeu, ali é um verdadeiro missionário, ali é um verdadeiro servo de Deus. Aquele homem entrou dentro de um saco cheio de cinza e começou a se humilhar na presença do Altíssimo, aleluia, glória a Deus. E ali o Senhor deu a vitória, aleluia, glória a Deus. Mardoqueu, por quê? Porque Mardoqueu, ele não se curvou diante do fermento da falsidade de Amã. A Bíblia fala de muitos fermentos. Se nós formos ver aqui também o caráter de Caim, o caráter de Abel também tinha uma grande diferença. Porque Caim tinha um caráter fermentado pelo homicídio, pela inveja, pela ganância. Louvado seja o nome do Senhor. E Jabel não. Jabel, ele era um homem que ele cuidava da lavoura, cuidava dos pastos, cuidava do rebanho do seu criador. Mas Caim não. O que Caim oferecia para Deus era coisas terrenas.
era coisas terrestres, era coisas materiais. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus me leva numa menção nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Que também o espírito de Caim, assassino de almas, louvado seja o nome do Senhor, que tem assassinado muitas almas dentro dessas congregações, que tem assassinado muitas almas diante do aprisco da casa do Senhor. Mas vai chegar um dia que tu vai ter um encontro com Jesus de Nazaré, tu vai ter encontro com o juiz, o verdadeiro, aquele que julga, que é fiel e que é verdadeiro. Tem muitos que estão aí dizendo que é líder, dizendo que estão aí levando, regendo o rebanho do Senhor, mas são assassinos de alma, aleluia, assassinando o caráter da pessoa, assassinando a adoração da pessoa, assassinando a alegria da pessoa, assassinando o casamento da pessoa, assassinando a comunhão com a família. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse fermento é um fermento terrível, aleluia, glória a Deus, porque nós bem sabemos que Corá também foi um homem que tinha um fermento terrível na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Corá invejou a maneira que Moisés andava com seu cajado, a maneira que Moisés tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus. O que foi que aconteceu com Corá? Corá pegou uma parte daquele rebanho e botou contra a vida de Moisés. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: quando Deus te deu um cajado, se Deus mandou tu liderar, se Deus mandou tu levar o rebanho, se Deus mandou tu guiar o rebanho, se Deus mandou tu zelar pelo rebanho, se Deus mandou tu cuidar pelo rebanho, não solta o cajado que Deus te deu, porque os Corá, os fermentados que estão querendo conspirar contra o teu ministério, conspirar contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua congregação, contra o teu lado, no meio do teu trabalho, a terra vai se abrir e eles vão ser consumidos, porque o espírito de Corá, o fermento de Corá, ele não prevalece na congregação do justo. Estou falando aqui de fermento. Louvado seja o nome. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento levanta toda a massa. Quando você olha ali para aquele pão carioquinha, você vê aquele pão todo queimadinho, gostoso, bonito, a pessoa fica com aquela ânsia. Mas lá dentro daquele pão, por debaixo daquelas cascas, está a doença chamada fermento. Por quê? Porque quando o pão ele é feito, antes de ir para o fogo, de ser fermentado, ele é muito pequeno, também assim de um achado. E quando ele é fermentado, e ele vai para o forno, além dele ser queimado, ele incha, ele cresce. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? Que tem pessoas que estão tão afirmentando, que estão tão fermentadas na ambição, na inveja, na incredulidade, né? Quer dizer, que ela cresce além do indevido. Deus mandou tu ficar do tamanho que tu estás. Deus mandou tu ficar do tamanho que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É desse jeito que Ele quer, é dessa maneira que Ele quer te usar. Não queira aumentar, não queira passar por cima, não queira ser exaltado, ser ungido pelo nome de homem, porque você vai se fermentar e vai se esquecer daqueles que começou a caminhada contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia Sagrada, ela fala de tantos fermentos. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos bem ver, louvado seja o nome do Senhor, né? Que Ana, louvado seja o nome do Senhor, era uma mulher também abençoada, uma mulher também espiritual, uma mulher guerreira, uma mulher que buscava também muito ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Penina fermentava na vida de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Queria enfraquecer sua fé, queria lhe atribular, mas Ana não olhava para o fermento. Por quê? Porque quem tem Deus no coração, louvado seja o nome, não se fermenta por nada. Louvado seja o nome do Senhor, porque fermento, irmão, é coisa séria. Fermento, irmão, é coisa séria, né? Quando a Bíblia fala de fermento, né, está explicando as palavras de Jesus, fermento dos fariseus. Sempre eles estavam falando ali dos falsos adoradores, daquelas pessoas que estavam ali por interesse. Louvado seja o nome do Senhor. E o Evangelho não é uma vida de interesse. Quer ter uma vida vitoriosa, você quer ter uma vida abençoada na presença de Deus, seja fiel ao Senhor, seja obediente, tenha um bom comportamento na presença do Senhor. Eu quero dizer uma coisa que você vai receber. Louvado seja o nome do Senhor. Algo da parte de Deus, né? O que Deus quer de mim e de você é o que? É a obediência. É você ter um bom comportamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, né?
Porque nós bem sabemos que a palavra da semente, né, ele fala do fermento, fala da mostarda, se refere ao crescimento exterior do reino do céu, e a palavra do fermento se refere ao crescimento interior, né? Porque o fermento, ele dá um crescimento interior. Quando você pega um bolo, o fermento, ele fica nas entranhas do bolo, fica nas entranhas da massa, para que aquele bolo ele fique grande, para que aquele pão fique grande no interior. O fermento, ele é no interior do homem. Ele fermenta o coração do homem, os desejos do homem, as atitudes do homem. Fermento, irmão, na Bíblia Sagrada, quando fala de fermento, está focalizando o quê? A parte interior daquela pessoa, a parte invisível. É exercer uma influência sobre tudo, porque é uma influência carnal, porque os desejos da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a louvado seja o nome do Senhor, ela é cruel, ela destrói a vida amorosa, ela destrói a vida financeira, a vida material, a comunhão com Deus. Tudo na vida vai ser destruído através da miséria do pecado chamado fermento. Mas hoje ninguém vê mais falar isso, porque se falar isso aí, diz que não vai ninguém para a igreja. Se nós for falar sobre fermento, falar sobre o pecado, né? Diz que não dá certo, porque se for falar sobre isso aí, o povo vai ficar triste, o povo vai ficar com raiva. Não vai ser mais problema de quem fica com raiva, irmão. Você tem que pregar a verdadeira palavra. Porque no Novo Testamento explica que é por causa do princípio invisível da vida eterna, que pelo Espírito Santo é plantado no coração do cidadão do reino, que exerce crescente influência aqui. A palavra do fermento, que este reino também se expõe visível e exteriormente conquistando território após território. A palavra da semente da mostarda, né? Porque o que eu quero dizer com isso? Quer dizer com isso que o meu conselho para quem pretende preparar um sermão sobre essa palavra é que não separe as duas palavras citadas, pois certamente a mensagem do seu sermão ficaria mais completa. Por quê? Porque antes de chegar no fermento, ele também fala da palavra da mostarda, do grão de mostarda. E o grão de mostarda, né, é uma semente tão pequena que ao olho nu, se você olhar, se não for pelo binóculo, você não consegue ver aquela semente. Mas aquela semente ali, interessante, quando ela se une, ela se ajunta, ela cresce tudo unida, né, se torna uma árvore muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais interessante é que o local onde aquelas sementes estão localizadas, né, a mostarda é uma folha muito grande, fechada, e quando você abre aquelas folhas, aí tem uma espinha gigantesca, você tem que cuidar se você for a sua mão, e a semente, ela fica lá embaixo. Mas engraçado é que quando a semente daquela cai no chão, nasce uma grande árvore daquela. O que quer dizer com isso? Que o reino, né, louvado seja o nome do Senhor, se você tiver fé, louvado seja o nome do Senhor, o tamanho do grão de mostarda, tudo pode crescer na sua vida naturalmente. Tudo pode, vida espiritual, vida material, tudo pode crescer na sua vida. Mas você tem que ter cuidado com o crescimento interior. Porque o crescimento interior só vem se for do céu. O crescimento interior só vem se for do Espírito Santo. O crescimento interior só vem se for da parte de Deus. O crescimento interior só vem se for atrás de consagração. O crescimento interior só vem se for atrás da obediência. O crescimento interior só vem se for atrás da leitura da palavra, se for através do jejum, louvado seja o nome da obediência, do temor ao Senhor. Mas eu acho interessante, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, é que existem regras para interpretar esses textos bíblicos. Porque muitas das vezes nós lemos aqui, passamos por essa passagem, olhando vemos essa passagem de fermento. Porque o invisível, ele demonstra resultados visíveis. O fermento fica invisível na massa, mas todos podem ver o seu efeito. Você pode ver quando você olha para um bolo, você olha para um pão, você olha para uma massa, pão de pastel qualquer, ou para uma pizza, né? O fermento, ele está incubado, ele está lá nas entranhas da massa. Mas quando vai para o fogo, que vem o aquecimento, você vê o tamanho do efeito que faz o fermento. Então, se você está se achando pequeno na presença de Deus, se mantém se achando pequeno na presença de Deus.
porque quem vai dar o crescimento é Ele. Mas quando o homem quer crescer espiritualmente, ou quer crescer ministerialmente, se não for pela presença de Deus, meu amigo, você pode até crescer, mas eu quero te dizer uma coisa: tudo aquilo que enche esfoca, tudo aquilo que é fermentado estraga. E se você não quiser estragar a sua vida espiritual, faça que nem Elias. A Bíblia diz que quando Elias passou o recado para Acabe, a Bíblia diz que quando Acabe quis ali pegar Elias, que passou 3 anos e 6 meses sem ter água naquela região, e Elias foi para um rio chamado Rio Querite. A palavra Querite deriva-se do tamanho que eu quero. E ali Elias passou 3 anos e 6 meses lá no Rio Querite, no ribeiro de Querite. E ali foi sendo moldado a língua, moldado os desejos, foi sendo moldado ali o temperamento, foi moldado tudo na vida de Elias. Então Elias ali passaram ali 3 anos e 6 meses, aleluia, glória a Deus, né, para ficar do tamanho que Deus quer. E quando Elias passou 3 anos e 6 meses ali no ribeiro de Querite, ali Deus estava tirando os fermentos do medo, aleluia, glória a Deus, o fermento do medo, o fermento da depressão, o fermento da solidão na vida de Elias. E quando Elias passa 3 anos e 6 meses ali no ribeiro de Querite, a qual saiu aquele fermento da vida daquele homem, louvado seja o nome do Senhor. Então Elias passará aí a cidade de Serepta, louvado seja o nome do Senhor. Chegando lá em Serepta, louvado seja o nome do Senhor, aquela palavra chamada cidade Serepta, no grego deriva-se da palavra no original de refinado. Então Elias, primeiramente, 3 anos e 6 meses, ficou do tamanho que Deus queria que ele ficasse, né? Do jeitinho que ele queria que ele ficasse para ser usado. Mas depois que Elias chegou no seu crescimento espiritual, do modo que Deus queria, Elias foi ser o que? Refinado. Depois que Elias foi ser refinado, louvado seja o nome do Senhor. Aí Elias também volta de novo até Samaria, e ali enfrenta Acabe, e ali louvado seja o nome do Senhor, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Aleluia. O que eu quero aprender, eu quero dizer com isso para você mais uma vez: o fermento, ele é algo invisível. O fermento, ele fica nas entranhas da massa. O fermento você não vê, ele fica na parte interior, mas você vê o tamanho do estrago que ele faz. Você vê o tamanho, você vê a reação dele exteriormente com seus próprios olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então é invisível, mas todos podem ver o seu efeito. Da mesma forma, o reino de Deus, ele é reconhecido no coração e vive os cidadãos desse reino. Ainda que pareça invisível no mundo de hoje, ele está presente e agindo ativamente, e resultados visíveis podemos perceber no seu poder e na sua presença. O fermento atinge cada parte da massa, e quando a massa está descansando, você sabe que o fermento também não prepara. A pessoa coloca a massa para descansar, aí bota o fermento ali, descansando no processo de levedura. Cada partícula dela está sendo atingida, a fim de que ela cresça. Nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer com que o reino do céu atinja cada segmento das nossas vidas. Os cidadãos do reino devem combater as condições de miséria do mundo, devem ficar atentos à necessidade dos pobres, prezar pela melhoria da educação, devem ser solidários às causas sociais legítimas, precisam defender a justiça frente às injustiças praticadas, devem exigir a honestidade dos que foram eleitos para governar, e precisam promover a moralidade e a decência, etc. Resumindo, as áreas a fim de que os ensinamentos das Escrituras sejam relevantes em todos os lugares. Os cristãos devem fazer com que a obediência a Cristo reflita em todas as esferas da vida. Quero mandar um alô também para o meu amigo Paulo Henrique Gadeiro, está nos ouvindo aí ao vivo no Facebook. A conduta que é esperada de nós, seguidores de Cristo, em cada segmento das nossas vidas, não é algo à parte da evangelização do mundo, ao contrário,
A nossa conduta diante da sociedade está diretamente conectada ao evangelizar. Como é que está a sua conduta diante da sociedade? De modo que é parte integrante da nossa missão. A conduta, ela é parte da nossa missão. Vou mandar também um grande alô para a irmã Francina, aí na rua 10, Pequeno Domingo, família. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. É isso que Ele quer de nós: boas obras, bom comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim, aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí o nome, você está também glorificando o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor é só para dizer glória, glória, aleluia, não. É quando você dá um bom testemunho, é quando você tem um bom caráter. Louvar, você está glorificando a Ele, né? E as pessoas também estão exaltando o nome dEle, através da sua conduta, através do seu comportamento, porque você não tem um comportamento de fariseu nem de saduceu, mas você tem um comportamento de servo de Deus, e as pessoas vão ver Deus na tua vida, e muitas das pessoas vão vir até a ti, vão te pedir conselho, vão te pedir oração, vão pedir que você interceda, que você vá até aquela congregação levar uma palavra abençoada para abençoar aquele lugar. Mas eu vou dizer mais uma vez: o fermento bom, ele é muito perigoso. O fermento, ele é invisível, porque quando a massa está descansando do seu processo de levedura, cada partícula está sendo atingida. É por isso que ela morre de um dia para o outro no fermento. Aí toda aquela parte daquela massa é atingida. Assim é nós. Se nós somos uma massa do Espírito Santo de Deus, louvado seja, se nós só fomos comprados e somos uma massa que não é fermentada pela prostituição, que não é fermentada pela cobiça, que não é fermentada pela hipocrisia, que não é fermentada pelo ódio nem pela vaidade, sim, aí nós fazemos a diferença, porque é a nossa conduta, o nosso comportamento que vai trazer a diferença, porque as pessoas vão ver o agir de Deus nas nossas vidas, a mudança, a transformação das nossas vidas. Mas enquanto isso, meu irmão, eu quero dizer uma coisa: tenha uma boa conduta. Estamos cansados de ver tantos fariseus por aí, cheios de atores, salteadores, apresentadores de palco, apresentadores de movimento neoliberal e da casa do Senhor. Mas a casa do Senhor é casa de refrigério, é casa de oração. Não é palco para se apresentar, para se exibir, mas é um lugar de adorar o Senhor e glorificar o Senhor. Deixa o Espírito Santo agir na tua igreja, na tua congregação, na tua vida, para que tu venha receber a tua salvação. O problema de hoje, que quem manda é o eu, é o egocentrismo das pessoas. O fermento do egocentrismo é um fermento egoísta, pessoas se matando por placa de igreja, pessoas se matando por religião, religiosidade, aleluia, glória a Deus, mas não querem pagar o preço pelas vidas, pelas almas, não querem fazer sacrifício, enxuar, orar, clamar, interceder pelas madrugadas, pelas pessoas que estão lá no cativeiro para sair lá do cativo, não querem. Louvado seja o nome do Senhor. Querem mais massagear os egos das pessoas, porque hoje as pessoas querem ouvir o que quer, mas Jesus não veio pregar o que tu quer, aleluia, nem ouvir e nem fazer a tua vontade, mas a Bíblia de Deus só vim fazer a vontade de meu Pai, louvado que está aí lá no céu, para que o nome dele seja glorificado. Tem pessoas que fazem a vontade, em vez de fazer a vontade de Deus, faz a vontade do seu líder. Tem pessoas que em vez de fazer a vontade de Deus,
faz a vontade do fermento do dogma no seu ministério. Tem pessoas que veem fazer a vontade de Deus, faz uma vontade do fermento da esposa, o fermento do filho, o fermento do dinheiro, do outro, da trata, aleluia, glória a Deus, do homem. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão: ou não faz a vontade de Deus, ou você vai para a condenação eterna. Porque o único que pode te guiar até o céu, o único que pode te abrir os teus olhos, que pode te alertar, é só o Espírito Santo de Deus. Tem que ter uma comunhão no meio dos casamentos, tem que ter uma concordância, mas sem fermento, sem querer fazer a vontade do outro, mas faça a vontade da palavra de Deus na sua vida, para que você receba o milagre e receba uma transformação na sua vida. O problema de hoje é que nós vivemos uma época egoísta, pessoas exaltadas e piras. Muitas das vezes você chega numa relação, parece ali um desfile, as pessoas passeando, mostrando o corpo malhado, exibindo as roupas, tomara que não caia. Dá uma esculabação, com todo respeito. O negócio está sério. As mulheres de hoje, elas estão piores do que aquelas mulheres, aquelas prostitutas do Velho Testamento. Porque aquelas mulheres naquele tempo tinham reverência com suas vestes, eram bem vestidas, nem sua face via. Aquelas mulheres daquela época, elas eram conhecidas pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Mas hoje, tem gente que vai com a saia lascada, só falta matar os irmãos que estão lá na tribuna. Outros vão com aquelas roupas coladas, né, mostrando as partes do corpo. Outros vão com aquelas blusas decotadas. Os homens vão com aquelas roupas, aquelas calças lascadas, as calças meio furadas. Os músicos parecem uns roqueiros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A banda, que devia ser uma banda espiritual, louvado que devia ser uma banda, louvado seja o nome do Senhor, uma banda para adorar o Senhor. Tem muita gente, parece uma banda de rock, às vezes parece uma banda de regueiro. Louvado seja o nome de bastardos, louvado seja o nome do Senhor, pegando aquilo que é santo da casa do Senhor. Boa tarde, meu amigo Antônio Luiz. Está um negócio sério e ninguém fala. Isso é um fermento terrível. Os Absalão, o que tem de Absalão, pessoas com fermento de Absalão também dentro da congregação, não está no gibi. Os Absalão é aqueles rapazes bem aparentados. A Bíblia diz que Absalão era o homem mais lindo da Bíblia, mais bonito. Diz que as suas tranças eram de ouro, de esmeralda, de prata, de bronze, de rubins. Mas o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? O que foi que Absalão fez? Qual foi o comportamento de Absalão? Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem muitas jovens que não esperam em Deus e caem no fermento dos Absalão. Absalão era um jovem que ele ficava na porta do templo, botando o próprio povo contra o próprio pai. Assassino, mentiroso, enganoso. Vivia só de beleza, só de aparência. E a casa de Deus também não é lugar também para atores. Quem vai naquele altar, quem vai naquele púlpito ali, se você vai para se apresentar, meu amigo, tenha cuidado. Agora, se for para que o Espírito Santo seja apresentado, aí você seja bem-vindo.
Porque o que tem de hipócrita, o que tem de apresentadores, de medalhões, meu amigo, olha, não está no gibi. É um fermento terrível. É um fermento de ambição. É um fermento de inveja. É um fermento de fofoca. É um fermento de fuxico, de vaidade, fortificação, prostituição. Mas eu quero dizer um recado para ti nessa tarde. No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 3. Não há nada de oculto. Não há nada escondido. E os vossos pensamentos e os vossos desejos estão nu e também estão no espírito diante dos meus olhos. Um dia há de tratar comigo. Então, meu amigo, se você estiver sujo, se suje mais. Mas se estiver limpo, se limpe mais. Porque Jesus está voltando. E a casa de Deus não é casa de forró, não é casa de show e também não é lugar de passarela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A casa de Deus é para adorar, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Exibido não entra no reino do céu. Exaltado não entra no reino do céu. Aquele que se vê contente de irmão também não entra no reino do céu. Aquele que tem inveja no ministério do irmão também não entra no reino do céu. Para ir para o céu, meu irmão, é estreito. Você viu aquela imagem, aquela passagem, aquele símbolo que tem de Cristo lá na cruz? Você viu que colocaram o pé dele em cima do outro pé e botaram ali aquele prego? Aquele pé em cima do outro, irmão, ali está mostrando para nós como é a caminhada. O caminho é tão estreito, quando tu dá uma passada, tu bota o teu pé por cima do outro, porque é bem estreitinho para ir para o céu. Porque não existe pecado pequeno e nem existe pecado grande. Para Deus tudo é um só. A diferença que muda é as consequências. Aleluia. A consequência menor e a consequência maior. Mas para Deus não existe pecado pequeno nem pecado grande. Para Ele tudo é pecado. Então, meu amigo, endireita as tuas veredas nessa tarde. Se tu está afastado, se reconcilia. Se tu ainda não conhece a Cristo, entrega a tua vida hoje a Ele, sem demora, porque Ele está voltando. Os dias estão abreviados. O que foi escrito lá em Mateus, no capítulo 24, está acontecendo. O que o profeta Daniel teve nas suas revelações 9 e 10 de Daniel já está acontecendo. Louvados, porque Ezequiel, no capítulo 7, ele fala: o fim vem, falando para o povo de Israel, mas também já está acontecendo hoje. Ira, ódio, matança, prostituição. E eu quero te dizer uma coisa: fuja do fermento. Seja fiel ao Senhor. Seja que nem José do Egito. Seja fiel, que Ele vai te dar a tua vitória. Assim eu salvo a todos nessa tarde. E agradeço, por todo estar conosco, que é parceiro e ter nos acompanhado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.